Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos muito felizes com esse trabalho de Depois da Morte, que é um grupo de estudos. A TV Nova Luz é esse centro espírita virtual que deseja, que o seu desejo é que nós alcancemos muitos corações a fim de falarmos de Jesus com a tranquilidade, com a alegria que ele merece e espera que sejamos capazes de construir esse mundo da regeneração. E nós contamos com muitas parcerias, a parceria do Ricardo, meu diretor aqui, que agora até aceitou trabalhar junto, né? Então eu vou dar aqui uma participação para ele, lógico, e quando eu não tiver, ele vai assumir totalmente o programa. Mas já vamos falar também em outros programas a respeito disso. O programa de hoje, nós estamos entrando já na quarta parte do livro de Leon Denis, onde ele fala do além. Nessa quarta parte, ele fala sobre a vida no espaço, a erraticidade, a vida superior, o inferno e os demônios. Quanto assunto, meus irmãos! E o que é erraticidade? A erraticidade é a dimensão espiritual. Todos nós estamos na erraticidade, ora encarnados, ora desencarnados. É diferente de espíritos errantes no sentido de estar perdido numa dimensão espiritual. Eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde vou. Não é assim. O espírito errante é aquele, segundo o Espiritismo, é aquele que está aguardando uma nova reencarnação. Mas muitas pessoas utilizam esse errante como se o espírito estivesse perdido, alucinado, está errante, ora para um lado, ora para o outro, e não é nada disso. Espírito errante é aquele que está aguardando uma nova reencarnação na dimensão da vida diferente da dimensão de encarnados. A gente sabe que existe muitos planos, né, muitas dimensões, dependendo do estado vibracional que cada espírito tem, né, podemos dizer assim. A importância das vestes espirituais. Leon Denis fala muito a respeito do perispírito, ou corpo perispiritual, ou corpo espiritual, ou psicossoma, como diz André Luiz. Esse corpo espiritual que nós recebemos quando fomos criados, que é formado de fluidos, né? Fluido cósmico universal, ele tem a capacidade de absorver o elemento material do globo onde ele vai encarnar. Nós estamos fazendo este programa gravado porque temos que fazer uma viagem, estamos deixando alguns programas gravados, por isso não vamos entrar ao vivo agora, mas no momento que for passar esse programa, eu estarei ao vivo. De onde eu estiver, eu entrarei no chat para conversar com vocês. Mas, por enquanto, esse programa é gravado porque estou viajando, estou precisando ir aos Estados Unidos para ver minha filha. Enfim, meus irmãos, a erraticidade é isso que nós colocamos, essa possibilidade, né, de nós irmos habitar uma nova dimensão, na certeza de que nós não vamos morrer nunca. A morte não existe. A diferença do espaço, os diferentes espaços, como diz Leon Denis, depende da elevação da sua alma. O que você acha disso, Ricardo? Eu? Já que você vai participar do nosso programa, eu quero que você fale qualquer coisa. Aqui, entra aqui mais pertinho, né? Não é que você vai falar sem aparecer. Deixa eu ver se eu chego aqui. Cheguei. Chegou, deu? Deu. Oi, gente. Bom, o que nós podemos dizer é que não existe para o Espiritismo a dualidade corpo e alma.
nós somos um só. Nós é que nos absorvemos de camadas tanto mais densas quanto mais denso for o planeta que nós vamos, por algum tempo, né, seguindo as regras de tempo de cada planeta, habitar. Então, nós somos um espírito que se reveste com o fluido do planeta, ali, o fluido espiritual daquele planeta, e além do fluido espiritual daquele planeta, para nos dar a forma de habitantes daquele planeta, nós vamos também usar o fluido material daquele planeta para, enfim, se revestir de um corpo físico. É como se nós fôssemos colocando camada atrás de camada, e quando morremos, nós vamos retirando as camadas de cada um desses órgãos. É muito interessante isso, Ricardo, que a minha irmã, que teve que tirar um pedaço do intestino, depois teve que tirar a vesícula, então ela diz assim para mim: Leila, eu estou desencarnando aos poucos. Exatamente. Só que ela está tirando as camadas físicas, né? E as camadas que o Ricardo está dizendo são as camadas perispirituais, que são físicas também, mas é um outro tipo de elemento material, Exatamente. né? É mais um elemento mais rarefeito. A gente não tem muita ideia de que tipo de elemento material que é. A gente só sabe que ele é capaz de absorver todos os elementos materiais necessários à nossa encarnação, seja aqui nesse mundo, ou em qualquer outro mundo, ou em um outro mundo qualquer. Ou em outro mundo qualquer. E olha que a frase que Leon Denis diz aqui, que eu acho linda, ele diz assim: cada um traz em si, a sua glória ou a sua miséria. Nossa, tão forte essa frase, meus irmãos, tão impactante. Cada um traz em si a sua glória ou a sua miséria. O que será que esse mestre do saber, esse mestre espiritual, quis nos advertir com relação a isso? É porque nós trazemos nas nossas escolhas, toda escolha que fazemos, nós trazemos, tem resultado, toda ação tem reação. Todas as nossas ações, o universo inteiro reage a partir das nossas ações. Então, se nós agimos no bem o tempo todo, nós teremos a nossa glória, como disse Denis. E agora, se a gente escolhe equivocado, como andamos distraídos, né? A ponto do profeta da antiguidade, ele dizia assim: acorda, ó tu que dormes, porque a gente anda distraído e age sem pensar. Então, as nossas ações, que são assim, feitas dessa forma, sem pensar, acabam se tornando em dores para a nossa vida. Por isso a gente diz, por isso Denis diz, cada um traz em si a sua glória ou a sua miséria. Esse corpo perispiritual, diz Leon Denis, é um reservatório de fluidos que a alma põe em ação pela sua vontade. Olha que afirmativa também interessante, né? Ele fala sobre a vontade. A vontade é essa energia poderosa que caracteriza os filhos de Deus. Os filhos de Deus, porque o animal é filho de Deus também. Também tem vontade, mas não tem consciência. A vontade do ser humano, do homem sapiens, digamos assim, a vontade deveria ser consciente. A gente deveria conseguir controlar o nosso subconsciente, os nossos impulsos subconscientes, porque é a partir da observação dos nossos impulsos é que nós vamos nos autoconhecendo e podendo domar as imperfeições da nossa alma. E para domar essas imperfeições é preciso muita vontade mesmo, vontade e coragem, porque nós recebemos uma bagagem cultural ao longo das nossas existências de muitos equívocos. Então, quando a gente vai agir repetindo o homem velho, né, como diz Paulo de Tarso,
a gente tem que ficar atento para que não escorreguemos novamente nas ciladas da vida. Leon Denis também pergunta: existe um inferno? Existe esse inferno em que a gente fica queimando sem se queimar, como revelou Santo Agostinho, que nos ambientes infernais o ser humano ficava queimando e ressuscitando para tornar a queimar. Ou então queimava, mas não era destruído, para ele ficar a eternidade afora queimando. É claro que não, né, meus amigos? Não é possível que Deus, nosso Pai, por uma existência de equívoco, que seja 20 existências de equívoco, ele iria nos queimar pela eternidade afora. O que você acha? Bom, deixa eu chegar de perto. Chega para cá, chega para cá. Bom, no tempo de Santo Agostinho, o fogo era um elemento purificador. Uhum. Então você podia purificar pelo batismo ou pelo fogo. Né? Então, também, se a gente for levar literalmente, queimar eternamente, realmente isso não existe. Porém, se a gente for pensar que o fogo é um elemento purificador, aquela alma está passando por aquele fogo purificador para poder reparar os seus erros, para poder, enfim, ser livre. Então, se a gente levar o conceito, talvez, para o século IV, quando viveu Santo Agostinho, a gente vai ver que o fogo que ele fala, que depois foi distorcido na Idade Média como um castigo eterno, na verdade era um processo de purificação da alma para que ela ficasse pronta para um próximo estágio. Para recomeçar. Para recomeçar. É isso que ele quis dizer. Então, olha que coisa linda, meus irmãos. A gente não pode, assim, levar tudo ao pé da letra, não. Então, na verdade, o inferno existe. O fogo purificador também, mas não é um local, né? Uma região do espaço onde existe essa punição eterna, como colocou o Ricardo. Mas sim um momento, né, na vida do indivíduo em que ele vai ficar se queimando por dentro mesmo, ficando machucado, quando percebe o grande equívoco que cometeu. Exatamente. Né, então, esse fogo é purificador, porque o remorso é um fogo purificador. Quando você entra no processo do remorso, você não pode ficar no remorso a vida inteira. Mas você entra no processo do remorso, você se torna apto a recomeçar. Dizer, não, eu errei sim, mas eu vou refazer o meu erro. Eu vou sair desse inferno que eu criei para mim mesmo ou para mim mesma. Nesse caso, é que Denis diz que existe esse inferno, e não aquele mitológico, não aquele pagão, não aquele cristão da Idade Média, que é até mais cruel do que o inferno pagão, né? Mas existe esse inferno em que nós nos colocamos num fogo purificador. Achei ainda essa interpretação que o Ricardo deu, de Santo Agostinho, né, no seu livro Confissões, este fogo purificador. E agora a gente entende também por que na Idade Média se queimavam os hereges, porque eles interpretaram isso tudo errado, né? Já que o fogo purifica, então vão queimar o pessoal para eles chegarem lá já limpos. Quantos equívocos nós cometemos, né? E outra coisa que Leon Denis discorre nesse além, né, nessa quarta parte, ele fala sobre como será a vida superior. Além, em mundos melhores, na erraticidade, onde tem regiões melhores para espíritos, já com perispírito mais leve, como serão essas regiões, né? Que não é só uma. Imagine, meus irmãos, que maravilha que deve ser um mundo. Eu fico assim só imaginando, né? Como Leon Denis diz que a gente deva imaginar. Um mundo onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas não têm medo uma das outras, onde ninguém passa a perna em ninguém, onde você não precisa esconder suas coisas que elas não vão serem roubadas,
onde existe muito afeto entre as pessoas. Imagina como deve ser bom viver num mundo um pouco mais evoluído. Porque o nosso planeta Terra, ele já tem uma evolução intelectual muito linda, né, Ricardo? Sim. Fala aí, o que você acha? Como serão os mundos melhores, os mundos superiores? Chegando de novo. Chega pra cá. Aqui que é minha cadeira. Eu botei mal colocado essa cadeira, não posso chegar para lá. Um mundo superior ou um mundo feliz é aquele onde a predominância do bem em relação ao mal. Não existe mais o mal. Em outras palavras, as pessoas devem se autogovernar, porque elas já têm a moral necessária, já têm a ética na prática, podemos dizer assim, porque no nosso planeta ainda a ética é uma coisa conceitual, né? Você não vive a ética na prática, porque, apesar de que ela deveria ser vista assim, mas nós temos muito mais conceitos éticos do que propriamente a vivência ética. Então devem ser lugares, aí eu vou extrapolar um pouco a minha imaginação, onde a vida de cada um de nós é governada por nós mesmos. Praticamente, como diz os hindus, né? O Deus que habita em mim, ame e respeite o Deus que habita em você. Uhum. E a partir daí as relações vão ser muito mais equilibradas, mais voltadas ao amor, à divindade, ao entendimento do Cristo dessas orbes, né, do governante desses mundos, e eles praticamente devem não existir mais sequer a natureza como nós a conhecemos. E o processo reencarnatório deve ser algo tão suave que se confunde os encarnados com os desencarnados. É a nossa impressão. E isso é bonito que o Ricardo falou. Eu acho também, meus irmãos, que nos mundos mais desenvolvidos a gente não vai ter tanta doença, né? Porque não vamos atrair tanta bactéria para o nosso organismo, a nossa imunidade não vai ser uma imunidade super baixa como porque assim o nosso egoísmo faz com que nós tenhamos regiões ainda no mundo que proliferam os vírus e as bactérias. E o nosso grande equívoco é achar que esses vírus e bactérias vão ficar lá, distantes de nós. Não vão, eles vêm para a nossa mesa. E a violência que a gente pensa que está lá, vem também sobre nós, pelo fato de agirmos com tanto egoísmo num mundo tão mal dividido, vamos dizer assim, socialmente falando, né? Porque é claro que sempre haverá de ter pobres e ricos, porque cada um tem um potencial. Não estamos aqui fazendo apologia de igualdade, não existe. Isso é utopia. Mas estamos falando que a fome, ver uma pessoa nesse mundo, ainda ter gente passando fome, ainda ter regiões inóspitas que não tem esgoto, não tem luz, não tem água, não tem nada, isso daí é um erro de todos nós, do nosso egoísmo, do nosso orgulho milenar. Então, meus irmãos, Leon Denis, ele desenvolve esse assunto e fala também que os espíritos de ordem inferior são cegos no meio da natureza. Olha que coisa bonita ele diz. Eles são cegos no meio da resplandecência da natureza e são surdos como se fossem surdos num concerto, que eles não têm sensibilidade para sentir a beleza da vida, a harmonia, o equilíbrio. Eles não têm essa sensibilidade. Que pena! Um ser humano, a gente vê um ser humano com tanto potencial, um filho de Deus, o potencial do amor, da sabedoria, perder a sua sensibilidade de filho de Deus para viver aí nessa, como é que diz? Ele fica capturado pela ilusão do mundo. A verdade é essa. Leon Denis fala muito disso. A gente vive uma ilusão, achando que ter as coisas é mais importante do que ser.
porque o que a gente adquire tendo, vai ficar tudo aí, né, Ricardo? Vai ficar tudo para cá. Vai ficar tudo para cá. Então, meus irmãos, nesse capítulo que Leon Denis desenvolve, que ele chamou O Além, é para que a gente tenha uma noção. É claro que todas essas informações foi baseada em comunicações que os espíritos deram. Leon Denis tinha uma reunião mediúnica em Tours. Na sua reunião mediúnica, eu achei a coisa fantástica quando eu li. Ele chegou a receber o mestre Allan Kardec, que já havia desencarnado, e recebeu a Sorella, que era a Joana d'Arc, que deu o pseudônimo de Sorella, e ele assim escreveu o livro Joana d'Arc. E foram os espíritos que foram contar a ele, assim como contaram para Allan Kardec, milhares de espíritos. Kardec recebeu milhares de cartas e as pessoas contando dos seus queridos que se comunicavam e falavam, e nas reuniões mediúnicas se perguntavam sobre isso. Então os espíritos disseram, a vida no além é uma continuidade da vida na Terra. Não adianta que a gente não fica bonzinho de uma hora para outra. Já conseguimos muitas coisas intelectualmente, eu fico fascinada com o progresso intelectual do homem. Eu nunca podia imaginar, olha que eu não sou tão velha assim, mas eu nunca podia imaginar que a gente ia ter o iPhone, né? Que é um aparelho que te coloca com o mundo inteiro, conectado com o mundo todo, desse tamanhozinho. Eu nunca podia imaginar isso. Teve uma amiga minha no curso lá de inglês que eu fiz nos Estados Unidos, amiga não, conhecida da turma japonesa, que ela pegou o celular dela e disse assim, que língua você fala? Eu disse assim, português. Imediatamente ela entrou no aplicativo lá, que eu não sei nem usar, mas ela entrou no aplicativo e começou a conversar comigo em português. Porque eu falava uma coisa, ele ia lá, pegava a tradução e pegava a tradução em japonês imediatamente, traduzia e nós ficamos conversando assim. Olha que coisa extraordinária. Eu fico imaginando o futuro daqui 10 anos para frente, qual será a nossa condição de comunicação. Vai ser maravilhosa. Mas para isso, o que adianta toda essa conquista, como diz Leon Denis, se nós continuarmos os mesmos? Se a gente continuar endurecido, insensível, cegos e surdos às belezas da vida. E o que você acha, Ricardo? Vem para cá. Volto para cá. Depois nós vamos arrumar um jeito melhor. Bom, o que eu posso dizer é que eu estava aqui ouvindo o que você estava dizendo e eu fico imaginando que tanto a nossa evolução material como a evolução espiritual é como se fosse aquela sinfonia de Ravel, Bolero, que começa tocando um único instrumento, clarinete, ou seja, o espírito começa a despertar e à medida que o espírito avança, outros instrumentos começam a tocar aquela melodia evolutiva até que chega ao ápice que o espírito alcança, uma perfeição relativa em que toda a sua orquestra interior está tocando. Que lindo! Que analogia linda você fez! Para quem conhece o Bolero de Ravel, Conheço, né? Todos nós conhecemos, eu acredito. Ele representa para mim o processo da evolução, onde tudo começa com um simples instrumento, ou seja, o espírito desperta a sua consciência e começa a criar a sua melodia. É lógico que cada um de nós deve ter a sua sinfonia pessoal, onde cada vez mais instrumentos como a bondade, a paciência, a tolerância, a resignação começam a tocar para formar a nossa sinfonia. Que lindo que é, né? Imagina a sinfonia de Deus, né, meus irmãos? Nós estamos falando de um prelúdio, né? Kardec fala poeticamente também isso, o prelúdio das idas e das voltas, que não deixa de ser uma grande melodia de Deus, a possibilidade de você estar aqui agora, amanhã você está numa outra dimensão, amanhã você está numa outra personalidade, né? Que cada existência você assume uma personalidade. E hoje eu estava pensando na personalidade de Joana de Ângeles, até foi meu filho que despertou comigo isso. Falou, mãe, como é que pode o espírito de Joana
Em várias encarnações, ela recebeu o mesmo nome, Joana. Agora, segundo Hermínio Miranda, agora fugindo um pouquinho do nosso assunto, muitos espíritos escolhem manter o mesmo nome. Eles sugerem, com certeza, a mãezinha, né? E ela acorda, desperta com aquele nome, né? E sugerido pelo espírito. Mas isso precisa ser uma alma mais evoluída, como é a de Joana de Ângeles, né? Verdade. Já está no nosso tempo? Já quase. Sim, 25. 25? É. Ah, então nós estamos terminando, meus irmãos. Então, falando assim de música, Leon Denis escreveu também um livro sobre a arte e o espiritismo. E ele cita no seu livro o que é essa harmonia. Quando você entra num espaço em que existe harmonia psíquica das pessoas, você sente um bem-estar enorme. Aquela pessoa irradia, aquele ambiente te abraça, te faz bem, irradia bondade para você, irradia equilíbrio. E não é só fluidicamente que a gente fala, não. Um ambiente em que as cores também combinam, que existe o equilíbrio das cores, que existe o equilíbrio melódico, como faz bem para a alma da gente. E o que o Ricardo acabou de falar, eu achei maravilhoso, que a gente começa como o bolero de Ravel, né? Só aquele baixinho, aquela uma nota só praticamente, né? E à medida que vai crescendo, né? À medida que vai crescendo, vão entrando outros instrumentos afinados com aquele primeiro instrumento, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai te envolvendo, é uma coisa lindíssima. Então eu imagino também, como colocou o Ricardo, que à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, seja intelectualmente falando, seja conquistas morais, nós vamos ampliando a nossa condição de perceber a harmonia universal. Leon Denis cita nesse livro, O Espiritismo e a Arte, ele cita como que Beethoven ele entrava num transe para entrar e aquelas harmonias, né, vinham na sua cabeça assim prontas. Conta na história de Beethoven que ele foi aluno de Mozart. Quando ele chegou lá para pedir aula para Mozart, né, e Mozart falou, senta aí no piano, deixa eu ver em que nível que você se encontra, para ver da onde que eu vou partir para te ensinar alguma coisa. E diz que Beethoven sentou ao piano, pegou um trecho da música de Mozart e fez 50 variações. Mas imagina, aí que Mozart disse assim para ele, tá aí, falou para o amigo dele, não sei quem estava do lado, tá aí um que será maior do que eu. Mas é difícil saber quem é maior do que quem, né? Porque Mozart, ele compunha em 15 vozes ao mesmo tempo, ele ouvia aquilo tudo dentro do seu psiquismo. Aí você pergunta assim, mas será que Deus é injusto comigo? Por que eu não ouço nada? Por que eu não entro em sintonia com os grandes mestres? E, meu irmão, você não entra, eu não entro, nós não entramos, porque a gente não quis ainda, porque temos esse potencial. O homem, como disse Leon Denis, vou repetir a frase do mestre, tem a glória ou a miséria em si mesmo. Vamos buscar essa glória de filhos de Deus? Vamos buscar emancipar a nossa alma, deixar de ser criança rebelde. Os espíritos são tão carinhosos com a gente, eles dizem, vocês não são maus, vocês são ignorantes, no sentido de ignorar. Se nós conseguirmos elevar os nossos pensamentos através do conhecimento, através da leitura, Denis ainda faz uma advertência muito boa para a gente. Ele diz, não basta só ler,
aqui meditar a respeito da leitura, porque é preciso que a gente entenda e compreenda o conceito novo. Assim, eu tenho a certeza absoluta que nós iremos construir esse mundo melhor, esse mundo superior que os espíritos vieram contar a Denis, a Kardec, a tantos outros médios que se propuseram a receber essas informações. Muita paz para todos e fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.